sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Olá, boa noite, graça e paz. Que Deus te abençoe ricamente nessa noite, como te abençoou ricamente durante todo o dia. Hoje nós vamos falar sobre o fruto do Espírito como caráter cristão. Queremos falar sobre generosidade, bondade. Mas para isso eu quero orar com você. Abaixe sua cabeça. Pai, eu quero te agradecer o dia maravilhoso, agradecer pelas nossas vidas. Pedir para que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando, nos protegendo. Aos mais que estão em luto, com dificuldades de saúde, que o Senhor possa, em nome de Jesus, vir com o Espírito Consolador sobre os enlutados, vir com cura sobre aqueles que precisam ser curados. Pedimos àqueles que estão com dificuldades na área financeira, àqueles que não têm emprego, aqueles que estão à procura, neste momento tão difícil do nosso país. Eu posso, em nome de Jesus, repousar a sua boa mão sobre a vida dessas pessoas. Mas nos ajude a ajudar essas vidas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Vamos continuar falando então sobre o fruto do Espírito como caráter cristão e hoje o texto é sobre bondade e generosidade. Para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou acessasse a sua Bíblia, ou apenas então acompanhasse comigo. Diz assim, em João 15, João capítulo 15, verso 12 ao verso 14. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. O texto é forte, ele muda completamente o que os outros evangelhos dizem, na questão do amar o próximo como a ti mesmo. O texto de João, ele mostra o amor sacrificial mesmo, essa questão da bondade, da generosidade. Ele coloca amar os outros como eu vos amei. E é Jesus dizendo. Vamos lá. O termo grego para generosidade, ele vai dar a entender que seria a própria amabilidade, a própria benignidade em ação. O termo grego é agatosine, é muito mais abrangente então do que a benignidade. É como se ela fosse uma ação em si. E para a gente talvez começar a querer entender alguma coisa sobre isso, a gente tem que colocar alguns pontos chaves. Vamos lá, o que é justo e o que é generoso, certo? Para os escritores gregos do Antigo Testamento, existe uma grande diferença entre justo e generoso. Justo é aquele que dá segundo o que foi devido, segundo um combinado. Se você lembrar o texto dos trabalhadores, a qual o Senhor vai contratando ao longo do dia, ele vai contratando por um preço X, o preço de uma diária. E chega no final, ele paga uma diária para todo mundo, porque conforme ele ia passando, ele ia combinando. Isso é justiça. Tá bom? O generoso, então, vai além dos limites da justiça. Para quê? Para que se possa ajudar e beneficiar o próximo, alguém, e não a si mesmo. Generosidade, bondade, é isso, é passar limites de justiça, exatamente como Deus fez conosco.
Se você parar para pensar sobre a generosidade de Deus e a bondade de Deus enviando o seu Filho para homens e mulheres, pecadores que mereciam a morte, é isso? O salário do pecado é a morte. Então era isso que mereciam. Mas ele vem com generosidade, acima de uma justiça. Para Paulo, generosidade, bondade, é a capacidade de exercer compaixão, misericórdia, alguém movido por uma plena bondade. Vamos lá. Compaixão é estar na paixão, estar com algo, com alguém, tá certo? Misericórdia é ver a própria miséria de um coração, e isso é claro que Deus faz por nós. Geralmente o termo bom no Novo Testamento representa o oposto do maligno. Parece ser piada, mas não, mas é bem isso mesmo. Porque a ideia do termo maligno, ou porneros, que significa maligno, mesquinho, egoísta, então ele não é só mal, tem mais adjetivos, tá certo? Para complementá-lo. Se o bom, então, seria basicamente o pedaço da palavra grega para generosidade, que é ágape, então seria o bom. Então ele é bom porque ele é contra o que significa maligno. E aí a gente tem assim, aquele que tem em si a qualidade de generosidade, bondade, do fruto do Espírito, de maneira nenhuma pode ser avarento, mesquinho, egoísta. De maneira nenhuma ele pode estar preso a bens materiais. Ele está além disso, aquém disso. Ele não fica preso a coisas, a bens materiais. O fruto do Espírito na vida de um regenerado vem para transformar, trazer mudança. Logo, ele vem de encontro ao ser humano, que é egocêntrico por natureza. É a ideia de que tudo gira em redor de si, do seu umbigo. Raramente as ações de um ser humano é motivada em favor de alguém. Raramente, porque existem exceções e, por incrível que pareça, exceção confirma a regra e não é regra. A ação do Espírito Santo, então, na vida, promove uma libertação do egoísmo, desse egoísmo pecaminoso, daquilo que nos leva ao pecado. Vamos lá, o ponto de partida, então, para toda essa generosidade, para toda essa bondade, com certeza, é Deus. Vamos pensar no Éden. A grande tentativa maligna no Éden foi descaracterizar o ser humano. É exatamente isso. A serpente, lá em Gênesis 3, capítulo 5, diz assim: vocês serão como Deus. É assim que ela planta a descaracterização de bondade. Por quê? Porque não é possível ser bom em cima de um ato pecaminoso. A beleza da ação do Espírito Santo, então, é recuperar a noção de humanidade. Essa humanidade que é caída e pervertida. Essa humanidade que é alcançada pela graça. E quando alcançada pela graça, se torna cristão ou um seguidor, um imitador de Cristo. O cristianismo em si, ou o seguidor de Cristo, ou o cristão, não há necessidade então de estabelecer, quando se é cristão, né, quando se tem o cristianismo bíblico, quando se é discípulo de Cristo, não tem essa necessidade de estabelecer pessoas melhores ou piores. Não há isso para um cristão. Não há quem é melhor, quem é pior. Não há quem é mais santo, quem menos santo. Não há quem é mais pecador, quem menos pecador. Não há. Porque todos aqueles que creem em Cristo Jesus são filhos e filhas de Deus. João, capítulo 1, verso 12. Todos que creem, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos. 2 Coríntios 6,18 também diz isso. Não serei para vós, pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Romanos 8, 28 a 30 também tem essa base. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque o de dantes conheceu,
também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, este também glorificou. Assim, o ponto realmente é Deus. Deus é bom. Em Deus há bondade. Diz o texto, louvai ao Senhor porque é bom, pois a sua benignidade dura para sempre. 1 Crônicas 16:34. O livro de Salmos está repleto desse termo. Deus também é perdoador. 2 Crônicas 30:18-20. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, Manassés, Issacar e Zebulon, não se tinham purificado e, contudo, comeram a Páscoa. Não como está escrito, porém Ezequias orou por eles, dizendo ao Senhor, que é bom e perdoa todo aquele que tem preparado o seu coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado, segundo a purificação do santuário. Ouviu o Senhor Ezequias e sarou o povo. Deus é grande em bondade. Salmos 31:19. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardastes para os que temem, a qual operastes para aqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Deus é bom para quem espera nele. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, eu hei de esperar nele. Bom é o Senhor para que esperam por ele, para a alma que o busca. Lamentações 3:24-25. Se a gente tem que entender o que é justo, o que é generoso, se a gente tem que parar para pensar que toda bondade tem como ponto de partida o próprio Deus, então os nossos atos, o meu, o seu, meu irmão, minha irmã, devem ser reflexo dos atos de Deus para conosco. A bondade de Deus é expressa em atos. O fruto do Espírito realiza os atos de bondade. Uma vez gerado em nosso coração, ele deve realizar os atos de bondade ao exemplo do próprio Deus. Um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, esse homem, ele morreu nas mãos de Hitler, ele foi executado, se eu não me engano, em 1944, porque ele falou contra a liderança do Hitler, um homem muito temente a Deus. Ele diz assim, ó, que ser humano e ser bom não é uma consequência da justificação pela graça. Então, ser humano, ter humanidade e ter bondade é uma consequência de graça. O resgate da nossa humanidade, da nossa bondade, passa então pela ação do próprio Deus nas nossas vidas, através da regeneração do Espírito Santo de Deus no nosso coração, o fruto como caráter cristão. O rompimento, então, seria com o egocentrismo, com o nosso com o nosso achismo, com o nosso o querismo, que é a ideia de querer tudo para si. O rompimento desse egocentrismo, então, tem que passar pela cruz. Como passar pela cruz? É o nosso bem-estar na cruz de Cristo como um exemplo de entrega. Vou ler de novo o Evangelho de João, capítulo 15, verso 12 ao verso 14. Ele diz assim: meu mandamento é este: vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis os meus amigos, se fizerdes o que eu vos dou. O amar envolve entrega, compromisso. E se eu e você queremos ter um caráter cristão, segundo o fruto do Espírito, temos que pedir para o Espírito Santo gerar em nosso coração bondade. Temos que pedir para o Espírito Santo gerar em nosso coração a generosidade que vem do próprio Deus. E para isso, eu e você temos que aniquilar as obras manifestas da carne nos nossos corações para que tenha um
lugar bom a plantio, uma semente. Eu e você, então, temos que buscar ao Senhor para que Ele faça isso nas nossas vidas. Amém? Deixa eu orar com você para nós encerrarmos. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor tem nos dado vida e vida em abundância. Eu quero te agradecer porque hoje o Senhor mostrou para nós o que é ser generoso, o que é ser bondoso. O Senhor tem agido assim para com as nossas vidas. Misericórdia, compaixão para com as nossas vidas mediante e diante dos nossos pecados. O Senhor tem nos tratado com amor, com justiça e nos corrigido. Então vem sobre nós e que nós possamos agir da mesma forma para com os nossos próximos, mostrando para eles quem é o Deus da salvação, quem é o Cristo que morre por amor de muitos, vem sobre os nossos corações. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Não esqueça, amanhã nós temos Clara e Bob. Traga as crianças, você também pode assistir. Fique à vontade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique na paz. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus.